Meu nome é Pedro Albuquerque e eu vou estar fazendo essa apresentação para o curso de pós-graduação em Segurança da Informação na disciplina de Segurança e Infraestrutura de Rede e Mobilidade. Vou estar apresentando esses slides com o Tiago França e o Roberto Mendonça. Essa apresentação tem como finalidade mostrar a funcionalidade do Port Security em 3 diferentes modelos de switch. A gente vai comentar para que serve o Port Security e mostrar as configurações em cada switch apresentado. A ideia é fazer um comparativo mostrando esse recurso de segurança que seu equipamento pode ter. Em resumo, o Port Security é uma tecnologia, um recurso de segurança que limita o acesso a uma porta específica do switch. E ele pode, por exemplo, somente permitir endereços físicos, ou seja, os endereços MAC, devidamente cadastrados no switch, que nesse caso aí está fazendo o papel de autenticador. Ou seja, a ideia é que, por exemplo, determinada porta só aprenda 2 endereços MACs. Isso aí faz um controle mais rígido dos dispositivos que se conectam à sua rede. O primeiro modelo a ser apresentado é o Dell PowerConnect do modelo 3424. E esse modelo pode ser configurado tanto pela interface gráfica quanto pela linha de comando. Esse slide aí, o atual, mostra a interface gráfica no menu do Port Security. Note que há poucas opções de configuração e seu uso é bastante simples, né? O primeiro campo ali onde você vai mexer é a interface. E nela deve ser selecionada a porta ou lag em que o sistema será habilitado. Ou seja, porta 1, 2, do switch 3, é aí que você define qual porta vai mexer. E não tem muito mistério. Assim que você seleciona a interface, vai aparecer abaixo seu status atual. No caso dessa figura aí está locked, né? Que é trancado. Em seguida aparece a opção do Set Port. Nela é definida se a porta deve ficar trancada ou não. Por default fica unlocked, que é destrancado. E a próxima opção é Learn Mode. Essa parte define uma regra para bloquear a porta. Para ela funcionar é necessário que o Set Port esteja unlocked. E há 2 valores possíveis nesse campo. A primeira dela é o Classic Lock, que tranca a porta usando o mecanismo de bloqueio clássico, você simplesmente trava. E essa porta é imediatamente trancada nesse Classic Lock, independente do número de endereços que já foram aprendidos. A outra opção é o Limit Dynamic Lock, né? Que é o limitar a tranca dinamicamente, né? Vamos dizer assim. E ela bloqueia a porta, excluindo os endereços MAC dinâmicos associados a essa porta. A porta aprende até os endereços máximos permitidos para ela, que vai ser definido no campo abaixo. E esse limite de endereço é definido aí abaixo em Max and Trace. Quando a porta trancada é violada, ele pode agir de 3 maneiras. Isso é definido logo abaixo no campo Action ou Violation. A primeira opção é Forward. Essa opção encaminha os pacotes a partir de uma fonte desconhecida, no entanto, os endereços MAC não é aprendido. Bom, a segunda opção, aí também é Action Violation, é a Discard, que é a default, né? No qual os pacotes são descartados a partir de qualquer fonte não aprendida por aquela porta. E como eu disse, esse aí é o valor padrão, que é o que está aí. E por último, também tem a opção de Shutdown, que descarta o pacote a partir de qualquer fonte não autorizada e desliga a porta, que permanece fechada até que seja reativada ou se o dispositivo for reiniciado. Os 2 últimos campos aí, não vou entrar muito em detalhe, mas eles setam trap, né, que são armadilhas, quando um pacote é recebido em uma porta trancada. E o Trap Frequency, que define a quantidade de tempo em segundos entre as armadilhas. E o valor padrão é de 10 segundos, que é o que está setado aí. E essa tela aí mostra a tabela do Port Security separado por porta, juntamente com suas regras, né? Para chegar nessa tela, basta lá na tela anterior, do slide anterior, clicar em Show All. E essa tabela dá uma visão geral, né, do Port Security e é ideal para você fazer a análise de todo o seu switch, né, da Dell. Como eu havia dito anteriormente, também é possível fazer as configurações pela linha de comando, né,
que é muito semelhante ao que a gente viu lá na interface gráfica, só que aí você vai escrever o comando. Tem o shutdown, né, que desabilita as interfaces. Tem esse set interface active, que você define qual porta você vai mexer, né? Tem o port channel. Tem um método como o port security vai aprender, né? Se vai ser desabilitado, vai desabilitar aquela porta ou vai ser naquele método dinâmico, semelhante ao que a gente fez na interface gráfica. O Port Security Max define o número de endereços MAC, que essa é a ideia, né? Que a porta vai aprender. O legal é que se você só trabalha fixo com um dispositivo, deixar só um endereço MAC, ou dois, talvez aí vai depender da regra de estrutura lá do administrador de rede da empresa. E tem aí também o Port Security para você definir o que é que ele vai fazer, né? Que também a gente apresentou na interface gráfica, né? Se aquela porta, quando tiver com o Port Security habilitado, se ela vai fazer o forward, que é encaminhar os pacotes, só que não vai aprender o endereço MAC, se vai fazer o padrão, que é descartar, ou se vai fazer esse discard shutdown, que, como dito anteriormente, descarta o pacote a partir de qualquer fonte não autorizada e desliga a porta, que aí vai permanecer fechado até que seja reativada, ou se o dispositivo for reiniciado. E define o trap também, nesse mesmo comando aí. O Show Port Security, que é o último aí que a gente vê, vai fazer a visão geral, né? Acredito que semelhante ao table lá que a gente viu anteriormente, a tabela de portas. Quando você faz o Show Port Security, vai mostrar aí porta 1, a Ethernet 1, o status dela está trancada. E a ação que vai tomar tudo aquilo que foi definido dá uma visão geral nesse show. E aí pessoal, me chamo Roberto, vou apresentar para vocês algumas funcionalidades dos switches EX, série EX da marca Juniper, algumas funcionalidades sobre o Port Security dos mesmos. Definir limite de endereços MAC por interface. Pode ser definido um limite para o número de endereços MAC dinâmicos que podem ser aprendidos. Nesses switches da marca Juniper, o limite é configurado por interface, por cada portinha lá do switch, e não por VLAN. Abaixo um exemplo de um comando habilitando para a interface GE 0/0/1 um limite de 4 MAC addresses. Mais abaixo o comando show mostrando essa associação para a interface. Configurar endereços MAC permitidos. Com esta funcionalidade podemos passar para o switch quais serão os endereços MAC permitidos em uma porta específica, amarrando o acesso dessa porta apenas para endereços desejados. Evite que alguém conecte um dispositivo não autorizado, ou se conectar que esse dispositivo não seja permitido que esse dispositivo navegue na rede. Abaixo um exemplo do comando habilitando para a interface GE 0/0/2 dois MACs, um terminando com 8280 e outro com 8281. Mais abaixo o comando show mostra quais são os MACs que estão associados a essa interface. Mostra também o limite, já que só foram configurados 2 MAC addresses para essa interface. Inspeção de ARP dinâmico, o DAI. Protege o switch contra ataques de ARP spoofing. O Dynamic ARP Inspection assegura que apenas ARP request e response válidos sejam transmitidos e retransmitidos. O switch executa algumas atividades com relação ao DAI. Ele intercepta todo o ARP request e ARP response nas portas não confiáveis. Verifica se cada um desses pacotes interceptados tem uma ligação válida de endereço IP e MAC, antes de atualizar o cache ARP local.
ou encaminhar o pacote para o destino adequado. E descarta todos os pacotes ARP inválidos. Abaixo é um exemplo do comando habilitando para VLAN 20 o ARP Inspection. Vale salientar que nesses switches da Juniper, essa funcionalidade de ARP do DAI, no caso, eles só são configurados em VLAN. Abaixo o comando show mostra que a VLAN 20 está habilitado o ARP Inspection. Configurando porta confiável para respostas DHCP. Com este recurso, o administrador da rede configura a porta onde o servidor DHCP autorizado está conectado, marcando essa porta como confiável. Após marcar a porta em que o servidor DHCP autorizado está conectado, todas as outras portas passam a ser não confiáveis. Essa configuração ajuda a proteger a rede contra ataques de DHCP rogue. E essa funcionalidade vem desabilitada por default. Abaixo um exemplo do comando habilitando para a interface GE0/0/8 essa funcionalidade. Mais abaixo, o comando show mostra a funcionalidade associada a essa interface. DHCP Snooping. O DHCP Snooping nesse switch da marca Juniper, eles só podem ser habilitados em VLAN. Quando a funcionalidade é habilitada, o sistema passa a analisar todas as mensagens DHCP enviadas de qualquer computador associado a VLAN e extrai seus endereços IP e informações das locações dos endereços. Estas informações são usadas para construir e manter um banco de dados de DHCP Snooping no equipamento. O acesso à rede só é permitido aos hosts verificados nesse banco de dados. O switch ele fica analisando todo o tráfego DHCP na rede e ele monta umas tabelas. Caso o host não esteja nessa tabela, as informações desse host não estejam na tabela, o acesso a esse host é negado. Abaixo um exemplo do comando setando para VLAN 20 essa funcionalidade. E mais abaixo o comando show mostra a funcionalidade habilitada para essa VLAN. E mais abaixo eu coloquei um comando onde pode ser mostrado essa tabela do banco de dados usado pelo DHCP Snooping no switch. Veja aí com o comando show DHCP Snooping Binding. Ele mostra os MAC addresses que estão no banco, o IP, o tempo de que esses hosts vão permanecer com esse IP, o tipo se o IP foi adquirido de forma dinâmica ou foi de forma estática, ou seja, se foi setado ou se ele aprendeu de forma dinâmica isso. A interface, a qual está habilitada, e a VLAN. Bem, aí eu coloquei alguns links que eu usei para consultar essas funcionalidades dos switches sobre Port Security. E esses links vão estar aí abaixo no YouTube. No campo de mais informações vou colocar esses links para ficar mais fácil de vocês conseguirem acessar essas informações aí desses documentos. Valeu, pessoal. Boa noite, professor Cláudio. Me chamo Thiago e vou falar sobre parte de Port Security e DHCP Snooping no Tricom 4800G. O recurso Port Security permite o aprendizado dinâmico do endereço MAC, vinculando a uma interface para fins de segurança, não permitindo que outros hosts funcionem naquela interface caso configuremos para que apenas ele aprenda
um MAC e permita um MAC naquela interface Ethernet. Nesse outro slide, eu mostro aqui como configurar, através da linha de comando, o recurso Port Security no switch 4800G. No modo global, digitemos Port Security Enable. Fazendo isso, entraremos na interface a qual desejamos colocar o recurso, atribuir o recurso na interface, digitando o comando interface gigabit ethernet 1/1 nós entraremos na interface. Após isso, devemos realizar o comando port security max mac count 1, caso seja necessário que somente um host seja o endereço de um host seja atribuído a essa interface, evitando assim que outra pessoa venha e coloque outro host e ele aprenda assim também, ou outra pessoa possa usar. Após colocarmos a quantidade desejada, teremos que executar também o comando port security port mode auto learning, que ele fará com que a porta automaticamente aprenda o MAC address do host que for conectado naquela porta, não sendo necessário digitar para que torne estático aquele MAC address. Pode facilitar de certa forma a gerência dos switches, porque imagine uma rede grande, você está colocando estaticamente as interfaces, o MAC address e interface em cada switch, em cada porta for atribuída. Nesse outro slide, aqui eu mostro como verificar o MAC que foi atribuído naquela porta, e também se outra pessoa tentar colocar um outro host na mesma porta. Como pode ver, foi configurado estaticamente no final, através do comando port security, MAC address security, passando o MAC address e a VLAN que faz parte. Com isso, quando outra pessoa tentou colocar um host nessa mesma porta, ele alertou com erro, informando que pode ser uma ameaça de intruso aí tentando passar a colocar um host nessa porta aí e não está autorizado. O DHCP Snooping, essa proteção visa proteger nossa rede de um invasor tentar se passar por um DHCP no server e fornecer IPs para os hosts da nossa rede e tentar desviar o tráfego. De certa forma, pode tentar servir como se passar pelo homem do meio aí, e capturar o tráfego. Como é que funciona a requisição DHCP? O host manda um broadcast querendo saber quem é o servidor DHCP da rede. O servidor DHCP olha em sua lista dos IPs disponíveis e oferece um para o cliente. O cliente recebe essa resposta do servidor e, de certa forma, manda aí o request, que é um pedido, de certa forma, formal. Manda para o servidor e o servidor responde dizendo que ok, aquele IP ali está alocado para o cliente. Para configurar essa proteção do recurso DHCP Snooping, nós digitamos no modo global DHCP Snooping. Automaticamente ele já faz o que? Pega todas as portas do switch e a torna como inseguras, não confiáveis, como untrusted. Com isso, a gente vai lá, entra na interface G10/0/8, que no caso foi a interface escolhida para onde vai estar lá ouvindo o nosso servidor DHCP, vai estar plugado nessa interface. Quando a gente entra na interface, a gente digita DHCP Snooping Trust para os switches conhecerem que aquela interface lá é aqui realmente temos um DHCP server e que outro DHCP server em qualquer outra porta não deve ser confiável, não deve confiar aos nossos hosts, né, a fornecer. Nesse outro slide, a gente pode ver aqui mostrando qual é a porta que está como DHCP Snooping Trust, que é a porta confiável do nosso servidor DHCP. Digitando display DHCP Snooping Trust, ele mostra as mensagens DHCP Snooping
is enabled, DHCP Open Trust becomes active, interface trusted. Gigabit Internet 10/8 trusted. Nesse outro comando, a gente faz a listagem de pede novamente, né, para display DHCP Snooping, e ele mostra que está habilitado e mostra também os MAC address das máquinas que solicitaram IPs através daquela interface, e ele vai guardando os MACs de cada cliente que solicitou esses IPs através das portas deles, mas que passaram para o nosso servidor DHCP na porta de confiança, né? No caso foi a porta, veio solicitação na porta 104 para o nosso IP, foi atribuído o IP 192.168.1.102 com o MAC address do cliente, e 192.168.1.103 com o MAC address do cliente, que veio a solicitação na porta 1012. Muito obrigado, professor.